TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Fala, meu povo, resenheiro e resenheiras de plantão. Começa agora o Resenha de Artilheiro, seu programa de esportes de toda segunda-feira aqui na sua TV Câmara Fortaleza. Hoje vamos falar sobre Ceará e Fortaleza, que jogaram no final de semana e nos representam nas séries A e B. Vamos falar também sobre Floresta, vamos falar sobre Ferroviário, sobre Atlético Cearense e Pacajus, que nos representam nas séries C e D. Vamos mostrar um torneio de karatê que movimenta a periferia lá no Parque São José e uma entrevista com Léo Aprígio, coordenador de relacionamento do WBS Brasil, sobre o 26º campeonato mundial de beach tênis e o próprio WBS Brasil, que vão acontecer nas 2 primeiras semanas desse mês de agosto. Os comentários de hoje, Hugo do Vale. Ixi, foi propaganda aqui, né, cara? Peraí. Hugo do Vale e André Pinheiro. Fala, campeões. Satisfação recebê-los mais uma vez. Começar por Hugo do Vale. Boa noite, campeão. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente na TV Fortaleza 7.2. Segundou, né? Que pra gente é melhor do que sextou. Ora! E aí, André, beleza, cara? Boa noite, JP. Boa noite, Hugo do Vale. Boa noite aos nossos telespectadores aqui da TV Câmara Fortaleza. Beleza, vamos que vamos agora com Resenha de Artilheiro. Fortaleza recebeu o Red Bull Bragantino e tomou 3-0 no sábado na Arena Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do Bragantino foram de Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas. Esta foi a terceira derrota seguida da equipe de Vojvoda na competição. Vamos lá, cara. O Fortaleza, só pra gente ter base nesse comentário, nos últimos 5 jogos, perdeu 4. 5 jogos, ele perdeu 4. E nos últimos 3, tomou 7 gols e fez apenas 1. Seguidos, tá? Perdeu para o Cuiabá de 1-0, perdeu para o Palmeiras 3-1 e perdeu para o Red Bull Bragantino 3-0. 7 gols tomados e apenas 1 sofrido. Um sofrido é ótimo, né? Feito somente 1. Hugo do Vale. Pois é, cara, e assim, deixa o torcedor preocupado, e o torcedor tem toda a razão de ficar preocupado, né? Um Fortaleza que a gente não tem costume de ver dessa forma, mas é um Fortaleza que está se adequando ao novo, né? Eu até coloquei na minha rede social que tanto Ceará e Fortaleza, eles se adequam ao novo. São situações semelhantes, para não dizer que é igual e a gente ser execrado na rede social, né? Porque se você disser que é uma situação igual, aí já vem aquela conversa. Um tá na B, outro tá na A e tal, mas todos dois passam por uma situação meio complicada com o novo. O novo, no Fortaleza, volto a dizer, é a inserção de um jogador, né, que está totalmente fora do contexto do Fortaleza e o Vojvoda vem tentando encaixá-lo. Ele vê tanto essa dificuldade, eu até falava lá na rádio, que nesse jogo ele consegue tirar o Marinho antes do que ele vinha tirando antes. Né? Ele tirava o Mexia, ou substituía o plano de jogo com 70 minutos. Já no jogo passado ele mexeu um pouco mais antes para poder ver uma movimentação melhor. O que acontece é que o Fortaleza começa a ter um jogo até mais interessante, mas na parte defensiva, né? Onde quando chega no ataque ele acaba perdendo essa velocidade, perdendo algumas referências. Não é o jogador em si, pelo amor de Deus, até para poder não dizer que a contratação foi ruim. Mas foi uma contratação impensada ao elenco que o Fortaleza tem. E aí anula também alguns outros jogadores que a gente sabe que tem destaque, sempre teve destaque. Né? E aí a gente pode falar do Caio Alexandre, do próprio Thiago Galhardo, que na minha opinião, em muitos momentos do jogo aqui, a gente está vendo só os lances aqui, né? Teve situações onde o Fortaleza, por exemplo, aqui, ó. Fortaleza é aquele negócio que a gente falou, né? O Marinho tem uma situação individual muito grande. Então, quando ele chega para finalizar, ele acaba não servindo os companheiros. Você vai ver uma outra situação do Thiago Galhardo, aí foi um pênalti, né? Que a torcida do Fortaleza pediu muito. Eu achei até que houve uma carga, né, no Caleb, mas acho que ele valorizou demais, né, essa queda. Aí mais um gol, né, desperdiçado pelo Marinho, ele acaba demorando, o Juninho Capixaba chega na hora. Demorou demais, cara. Né? E é um cara que tem característica de, por exemplo, tentar arriscar o chute mais de fora. É verdade. Né? E aí o Dudu, tão pedido pela torcida do Fortaleza, talvez tenham entendido que jogou muito ele mal, não vem sinal, jogando, hein, velho? né?
E eu acredito que não seja só questão de minutagem. Aí foi uma questão que o torcedor do Fortaleza reclamou muito, né, sobre o João Ricardo não ter ido na bola, né, mas é uma cabeçada bem difícil. A gente vai já passar alguns lances que eu vi que era interessante, a gente até falou na TV, né, aí o Marinho novamente, né, fazendo uma inserção, aí é um lance repetido, tá, né, eu queria ver, era um lance que tem do Thiago Galhardo, pronto, é aqui mesmo, é esse lance mesmo, desculpa. Aqui se a gente perceber, se passar um... Que ele poderia tocar... aí de novo, ó, ele poderia ter servido ao lado aqui, ó, e acabou nem chutando e nem cruzando, né? Então são situações de jogo que a gente começa a ver, né, que traz um pouco de insatisfação, né, e mostra que o elenco também parece que não está tão bem receptivo para isso, né? Aí já estava 1-0, o time do Fortaleza atacou algumas vezes, perdeu chances de gol, e aí um time como o Red Bull, que se assemelha muito ao Fortaleza na forma de jogar, né, acaba que não desperdiçando, matando, né? Aí o Marinho mais uma vez, ó, uma situação, e aí ele serve os companheiros, mas erra o passe, né? É como se ele tivesse tocado sem levantar a cabeça, né? Sem observar. Enfim, é o Fortaleza tentando se encaixar e só vai ser o Campeonato Brasileiro para isso ser utilizado. Né? Não dá para você arriscar tanto na Copa Sul-Americana, já que agora passou para a fase de mata-matas. Fortaleza já tem um jogo amanhã contra o Libertad e eu acredito que ele vá com uma formação de muito mais segurança para essa partida. Afinal de contas, o jogo é em casa, precisa de um resultado. Eu acho que o Fortaleza fazer aí 1-0 é pouco. Acho que o Fortaleza conseguir uma vitória de 2 gols de diferença seria o ideal. Mas é isso, né? O Fortaleza tentando se adequar ao novo. Aí o segundo gol, praticamente aí uma bobagem, né, da zaga, acabou se atrapalhando um pouco, que não é característica da equipe do Fortaleza, né? Aí mais uma chance criada, né? Aí foi uma pedida de pênalti, mas o Guilherme deu uma forçada, acabou levando, foi um cartão amarelo. Aí um lance inusitado, né? Que galera! O lance inusitado que eu também não entendi. Ela entrou para abraçar o Galhardo e o Caleb, mas depois parece que ela estava brigando com ele. Não entendi bem, né, o que aconteceu aí. Né? Mas enfim, voltando ao jogo, ó, você vê que as modificações aconteceram. E Emanuel Machuca entrando aí no jogo, né? Teve uma boa movimentação, mas bem longe do esperado que a gente tem para esse atleta, né? Aí o terceiro gol, já o Fortaleza muito mais entregue mais lá na frente, acabou cedendo, né? Mas preocupante, né, a situação do Fortaleza, mas ainda cômoda dentro da situação da tabela. Não estou dizendo que o Fortaleza está acomodado, mas que ainda é cômodo passar por algumas situações como essa. O preocupante é contra alguns adversários. Por exemplo, o Red Bull Bragantino, adversário direto, não pode perder ponto, principalmente dentro de casa. Cuiabá. O Cuiabá, outro, também perdeu ponto. Palmeiras não, dá para você, né, dar uma relevada, por mais que o Fortaleza jogou muito bem. Mas eu acho que tem que concentrar mais um pouco. Ao mesmo tempo, tem que ter paciência. Não dá para pedir outra coisa para o torcedor do Fortaleza em relação às contratações que estão chegando, né, de grande porte e de grande expectativa. Show de bola. André, o Fortaleza, que, como eu falei, né, tem pecado muito no seu sistema defensivo, tão elogiado por nós em outros momentos, mas já são 7 gols nos últimos 3 jogos. Isso dá, sei lá, 50% dos gols tomados pelo Fortaleza na competição nos últimos 3 jogos, cara. Parece que falta alguma coisa e a torcida já não aguenta mais, né? Cheio de impacientes na arquibancada. JP, sem querer crucificar o Vojvoda, mas infelizmente eu não tenho como falar nada de positivo dessa partida frente ao Bragantino. Infelizmente o Fortaleza pecou atrás, pecou no ataque. Só para você ter ideia, foram apenas 2 chutes de fato a gol, né? Foram 6 chutes no total que o Fortaleza deu em todo o jogo, apenas 2 chutes foram a gol. Já o Bragantino chutou 11 vezes a gol. Foi uma disparidade muito grande, né? Então assim, a gente como o Hugo falou, o que resta ao torcedor do Fortaleza é paciência, ver como o Vojvoda vai seguir o trabalho, tem uma partida importante, né, frente ao Libertad pela outra competição, a Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, de fato, o Fortaleza tem que acertar essa zaga, tem que acertar o Marinho na equipe, né? Porque se não acertar o Marinho, como é que vai funcionar esse ataque? Porque o Marinho não está acertando e a gente viu que ontem nem o Galhardo conseguiu acertar,
aí vai ficar complicada a situação do Fortaleza, não só na defesa, mas também no ataque. Beleza, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, analisou a partida e se mostrou preocupado não só com o jogo, mas com os próximos passos do Tricolor de Aço. Este jogo analizo como un primeiro tempo onde tivemos os chances para fazer mais de um gol, recibimos o gol de bola parada. Segundo tempo acho que o rival foi superior a la gente e o sufrimos muito o segundo tempo. En cuanto a la avaliación de estos tres jogos, bueno, o primero Cuiabá ya he analizado, o segundo do Palmeiras hemos analizado, hemos tratado de corregir errores, más son 3 partidos, como você falou, que la gente ven perdiendo y hay que ser forte, confiar, acreditar y continuar trabajando. Beleza, Juan Pablo Vojvoda, que errou também, eu acho, né, na minha visão, ele falhou muito nas peças que ele escolheu, e aí não sei se por pressão da torcida, ele escolheu algumas peças que ele já tinha percebido que não estavam funcionando, mas utilizou e não foi interessante. E na maneira como ele trocou também, as substituições eu acho que ele pecou um pouco, tá? Vamos ver como é que está a classificação da Série A. E aí a gente também faz uma análise em cima da situação do Fortaleza neste momento na tabela de classificação. O Botafogo continua disparado, 43 pontos é o líder, Flamengo segundo colocado com 31, Palmeiras é o terceiro com 31 também, e o Grêmio, que apenas empatou no final de semana contra o Goiás, é o quarto colocado com 30. Fortaleza já não está mais na primeira página de classificação. O Red Bull Bragantino foi para sexto colocado ao vencer o Fortaleza. Vira a página, nós temos o Fortaleza em 11º colocado com 23 pontos. E aí a gente desce lá para a zona de rebaixamento, Bahia, Coritiba, América Mineiro e Vasco da Gama. É sobre isso que eu quero falar com os nossos analistas. O Fortaleza foram 3 derrotas seguidas, poderia ou deveria estar ainda pior a sua situação. Porém, aqueles que estão abaixo do Fortaleza também não conseguem engatar resultados positivos. Com isso, o Fortaleza hoje, mesmo com as derrotas, está em 11º colocado. E aí eu vejo, viu, Hugo, que a situação do Fortaleza é complicada, mas, é como você falou no seu primeiro comentário, ainda não é desesperadora, porque os outros estão ainda pior do que o Fortaleza. Ainda pior porque a zona de rebaixamento, né, você vê que a pontuação é muito baixa. Verdade. 15 pontos, todo mundo com 17 jogos, só o América aqui com 16, mas só tem 10 pontos. Sim. Com a vitória não sairia nem da zona. É verdade. Assim como o Vasco, né? Assim como o Vasco também. Acho que o ponto de alerta do Fortaleza é não estar mais na primeira página, primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto é do Corinthians para cima, um perigo real e imediato. Porque aqui, ó, o Atlético Mineiro, que é um time de massa, tem força, é um elenco forte, só está 2 pontos atrás do Fortaleza. O Internacional, que tem todo o investimento que tem, a gente conhece com a volta do novo treinador, né? O novo velho do Cudê, né? Tá com o mesmo ponto. Sim. E o Corinthians, por mais que tenha 19 pontos, mas só tem 16 tem um jogos. jogo a menos, é verdade. Caso ele venha a vencer, ele já encosta no Fortaleza também com 22 e o pontos. Corinthians que está em ascensão. O Corinthians que está em evolução. Em evolução. Né? Na verdade, ele vem trabalhando muito bem a equipe, o Luxemburgo. O ultrapassado Luxemburgo, o ultrapassado Luxemburgo. Muitos, para muitos não funciona mais, mas a gente sabe que futebol quem conhece e que quem se atualiza de forma correta, e aí cabe uma crítica, por exemplo, ao Renato, que toda vida que é questionado sobre estudou, melhorou, se atualizou, e ele sempre gosta de brincar, né? Não, eu vou para a praia, eu vou jogar futebol, eu tomo minha cerveja, né? Eu aprendo futebol sem precisar estudar, e eu acho que ele já teve muitos exemplos assim. Né? Ele perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, e aí mais uma vez justificou os altos investimentos que outrora ele teve para poder ganhar. Exatamente, ele se utilizou disso. Ele no Grêmio acabou levando aquela sapecada lá na Libertadores, 5-1, se não me engano, né? Acho que foi 4 ou foi 5-1. E aí ele disse, se eu tivesse um elenco desse na mão, eu resolveria. Foi para lá para o Flamengo, nem Carioca ganhou. Né? E aí agora está no Grêmio de novo, e perdeu para o Flamengo, utilizou o mesmo argumento. Né? Então, o que eu estou falando nisso é para dar uma enaltecida maior no Luxemburgo, que sempre falou, nunca deixei de estar estudando futebol.
Vocês é que acham que é ultrapassado. Até porque os últimos trabalhos do Luxemburgo têm trazido muitos benefícios ao futebol. Porque ele estava no Palmeiras no momento de Paulo Nobre, se recuperando financeiramente, e ele trouxe para o time profissional Danilo, né? Gabriel Menino, Gabriel Veron, né? É um cara que trabalha muito bem a base, e isso financeiramente para o time é um retorno interessante, né? Então, dentro do campeonato, vejo que o Fortaleza ainda está numa posição cômoda na tabela, mas ela passa a intrigar demais, porque o próprio treinador reconhece que falta muito mais do time. Porque se você for perceber, eu concordo contigo que algumas peças ele utilizou sabendo que não podia mais utilizar, mas ele estava sem saída. Ele não teve o Tinga durante essas 3 partidas. Então ele tentou o Brites ali do lado. Um bom zagueiro, mas como eu falei aqui, não faz a função de lateral. Quer dizer, nos últimos 2 jogos. Aí nesse terceiro jogo ele utilizou o Dudu, que todo mundo estava pedindo, e realmente faz sentido. É verdade. Bota o cara para jogar para ver, realmente não rolou. O Dudu é um jogador muito mais agudo e que ele dá muito mais espaço de cobertura para os times jogarem nas costas dele, né? Então a gente vê a preocupação, porque quando o treinador monta um plano de jogo e ele não funciona por conta dos operários que estão no campo para desempenhar, você fica preocupado. Há de convir que as chances que o Galhardo teve foram impressionantes para se perder. Sim. Primeiro porque foi o Galhardo, né? Segundo porque poderia ter tido uma opção coletiva e ele preferiu a individual, né? Então preocupa mais o Fortaleza sobre isso do que mais sobre a situação do campeonato. Fortaleza que volta a campo amanhã contra o Libertad no estádio Defensores del Chaco às 19 horas, horário de Brasília, pela Copa Sul-Americana. Um jogo importante para o Tricolor de Aço. A gente segue agora falando sobre o Ceará, que recebeu... Então deixa eu só me refazer, eu falei que o jogo ia ser aqui, né? Mas é fora, o Fortaleza já está lá, já treinou inclusive então, em aí terras conseguir paraguaias. Um empate seria fantástico. Seria fantástico o empate. Lógico que vai torcer pela vitória. O Ceará venceu o Ituano e se não venceu, não perdeu, mas o resultado de empate em 1-1 não foi bom por ser dentro de casa, diante da sua torcida e pela situação do Alvinegro no momento na competição. O Ceará produzia, mas pecava nas finalizações. Mas aos 46 minutos do primeiro tempo deu certo. Eric fez o gol do Alvinegro. O vovô não aguentou a pressão do Ituano, que chegou ao empate com Wesley. Esse Wesley... É o Wesley? Wesley? Qual? Pimbinha não, né? Não. Golaço, hein, velho? Golaço. Chapada golaço. Bonita, né? Tirando do goleiro, fica difícil para pegar. Difícil mesmo. E aí, André? Ceará na Série B, que também não conseguiu acontecer até agora, se eu não me engano. A gente vai já ver a tabela aí, se eu não me engano ele é o 9º colocado, mas... E esse jogo contra o Ituano, né, cara? Ituano que venceu o Ceará na estreia e desclassificou o Ceará pela Copa do Brasil, agora arrancou o empate em casa. É verdade, o Ituano que não sabe o que é perder para o Ceará alguns jogos, e aí isso dificulta ainda mais a situação do Guto, né? Desde quando chegou, acho que já está com um mês, é isso? Tá um pouquinho mais. Um pouco mais de um mês, à frente do Ceará. Ele não conseguiu realmente ainda, ele mostrou em algumas partidas um pouco do seu jeito de atuar no comando técnico do clube, mas infelizmente o Ceará parece que ainda não engrenou. Né? A gente vê que o Ceará não tem aquele embalo de vitórias, né? Quando não consegue, não é uma derrota, cara? É um empate, fica naquela mesmice, estagna na tabela de classificação. Então tem que se rever o que está acontecendo dentro do elenco, tem que se rever o que o Guto pode fazer para melhorar essa situação. Porque realmente do jeito que está não pode continuar, porque a gente já passou da metade do campeonato, né? Já estamos entrando no segundo turno da competição, e segundo turno é isso. Se você não começa ele bem, a tendência é você lutar no finalzinho, né? Para escapar das últimas posições da tabela, né? Então tem que manter pelo menos ali essa posição de meio de tabela, pensando em crescer, porque agora, do jeito que está a situação,
alcançar o G4 para subir para a Série A novamente está muito complicado para o Ceará. Está complicado. Inclusive, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, deu entrevista agora e a gente queria colocar aí para vocês as principais participações do presidente do Ceará nessa entrevista, onde ele explica um pouco a situação do Ceará, sobre as contratações, investimentos, enfim. As contratações, na verdade, algumas delas foram até reposições, né? Por exemplo, o Vitor Gabriel saiu por conta da cláusula de contrato, o Flamengo vendeu, né? Então a gente trouxe o Bissoli, já tinha trazido o Nicolas anteriormente. Então, algumas peças realmente a gente trouxe para repor, tá? Então, assim, eu tenho conversado muito com a comissão técnica, inclusive com o Guto. Ele valida, obviamente, todas as contratações, né? A gente fez um esforço muito grande para estar trazendo o Saulo, que é um jogador que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito dentro da característica dele, até pela identidade que ele tem dentro do clube, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Assim, a gente está trazendo algumas peças para dar uma condição melhor de opção a mais para o treinador. Com relação à troca de treinador, é óbvio que isso não é bom, né? Se eu pudesse elencar um erro, né? Na verdade, trocar um treinador, você tem que realmente fazer dentro do que você enxerga que não está dando certo, né? Então, mas de qualquer forma, realmente, assim, a mudança de um treinador, ela passa porque o sinal que tem algo que está errado, né? Mas, assim, o Guto tem muito a minha confiança, tá? É um treinador que conhece também o clube, né? Teve títulos já lá atrás, então a gente sabe do trabalho do Guto. O Guto é uma pessoa que me passa muita positividade, né? Ele juntamente comigo, a gente acredita muito que esse acesso vai dar certo, então eu estou muito confiante. João Paulo Silva, que está no Ceará há algum tempo já, se eu não me engano, em 2015 eu entrevistei, ele estava começando como financeiro do Ceará por uma rádio, e ele tem alguma experiência no Ceará, do lado Robson de Castro, por exemplo, também do Evandro Leitão, e agora tem a oportunidade de assumir o que é uma outra história, né, cara? Uma coisa é você ser o financeiro, mas ter as pessoas que estão acima de você lá na direção, e agora ele sendo o presidente. Hugo do Vale, mas o que ele falou é muito certo, né, cara? Sobre contratações, reposições e a possibilidade de acesso. Cara, assim, a gente vem falando muito aqui no Resenha sobre isso, né? Há críticas em relação ao Ceará, mas você não dizer, ou você não ter, assim, a consciência de que realmente o Ceará, depois da administração do João, né, melhorou e muito, eu acho que aí é pelo menos uma vontade do torcedor ou para quem está cobrindo o Ceará. Eu concordo muito com ele, trouxe para cá a questão dos treinadores. Eu acho que dificilmente nenhum clube pensaria em trazer Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca ou Guto Ferreira para sua equipe. Eu acho que dificilmente. Na Série B, principalmente. A gente está falando de treinadores que na Série A... Tá, mas explica aí, né? Porque pode ter um sentido negativo, não é a ideia. Pode ter um sentido negativo. Eu estou começando do começo, como diz o outro, para poder a gente entender que os nomes são nomes interessantes. E que, em muitas vezes, ou em algumas vezes, independe da diretoria. Fazer com que esses nomes rendam. No caso do Ceará, ainda tem um ponto positivo para a diretoria, o elenco que o Ceará tem à disposição. A gente sempre falou disso. Concordo também que aí vem a parte dos treinadores, que pode ser a depreciativa, que saíram. Mas, na minha opinião, foi muito mais por eles, treinadores, do que pelas condições que tiveram para poder fazer o Ceará jogar. O Morínigo foi um cara que chegou e trouxe um aspecto para o Ceará que fazia muito tempo que a gente não via. Um time agressivo, um time de marcação alta, um time propositivo, como a gente gosta de falar. Cara, foram 3 clássicos, o Ceará não perdeu nenhum. Com uma filosofia de jogo que deixou o Vojvoda, por exemplo, super preocupado, né? Só depois ele montando o Fortaleza, com uma linha de 4 defensores e 2 volantes, ele conseguiu dar uma barrada no Ceará.
E essa barrada no Ceará teve o grande problema com o Mourinho, que tinha nas costas a responsabilidade de trazer um título. Por quê? Tirar o Ceará, Penta, né? O Ceará tinha caído da A para B. Já é um peso enorme. Então, cara, tu tem que voltar. Aí você vai para o próximo ano, que o ano passado o Ceará não ganhou nada. Aí o cara, cearense é obrigação. Principalmente porque o rival vai ser Penta. E Copa do Nordeste, irmão, tem que ser o título que vai ser o gás que a gente precisa para a Série B. Aí você imagina um treinador usar isso a seu favor, ele usou contra ele mesmo. Ele foi recebendo alguns sustos e aí ele foi tirando a intensidade do Ceará. Então eu achei certo a saída dele por conta disso. O Ceará contra alguns times do Copa do Nordeste e contra o Iguatu no Campeonato Cearense, fazia 1-0 e voltava o time todo para a defesa, querendo segurar nitidamente aquele resultado para chegar na final. Tanto é que conseguiu, beleza, mas nas finais teve imensa dificuldade. Tanto que perdeu um jogo ganhando de 2-0, na verdade empatou 2-2, né, mas estava ganhando de 2-0, e na Copa do Nordeste foi um Deus nos acuda. E aí vem o Eduardo Barroca, com aquele cara com um planejamento diferente, onde a gente conhece e tal, mas ele já chega nessa pressão. Um título que conseguiu, que foi assim, nos pênaltis e da forma como foi, o peso de ter perdido o Campeonato Cearense e começar o Campeonato Brasileiro tentando mostrar serviço. E com um detalhe, sem torcedor. O Barroca chegou no Ceará e fez os jogos sem ter torcedor no estádio, né? Então isso aí já foi um outro fato ruim para ele, que ele também não conseguiu ter como coisas positivas, colocar esse time para jogar, ser agressivo. Ele acabou ficando com medo de deixar o Ceará ali sempre próximo do G4, no G4, só que a proposta era o Ceará ser campeão da Série B. E ele tem time para isso. Acabou mostrando em derrotas a derrocada dele mesmo, que culminou na sua demissão. Então, é isso que eu falo. A diretoria vem fazendo o seu papel. E como o João falou em relação às contratações, eu também concordo. Por exemplo, o Igor Kleber foi contratado. Por quê? Porque foi destaque da Série B do ano passado pelo Criciúma. Só que ele não deu certo aqui. Paciência. E aí o Ceará está negociando esse jogador, né? Assim como outros jogadores. Aí teve a situação de compra, de venda. Ele falou, o Vitor Gabriel saiu, vamos fazer uma reposição. Poxa, você tira o Vitor Gabriel e traz o Bissoli, você manteve o nível. Você traz o Saulo Mineiro, por exemplo, por tudo que mostrou aqui no Ceará, que não nos remete a dizer que vai dar certo, mas é um jogador que o Ceará está precisando, né? Até porque o Janderson caiu muito de produção. Verdade. E o Saulo joga tanto na esquerda, na direita, como faz um centroavante. Verdade. Então é um jogador de nome forte. O Barleta foi um jogador que teve um destaque surreal no São Bernardo. Foi um time que ganhou de Corinthians, ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, né? Com esse jogador sendo destaque, então você não pode criticar da forma como alguns vêm criticando em relação ao trabalho que está sendo feito para entregar a condição para você conseguir seu objetivo. Agora, os resultados não estão ajudando para o que o Ceará precisa. O Ceará jogou bem, eu discordo um pouquinho do André, porque o Ceará mostrou consistência melhor. O Ceará não deixou o Ituano jogar. Ao mesmo tempo, chegou muito ao ataque, só que não conseguiu finalizar a gol. Aí vai, de 1-0, vem aquela síndrome. Não, vamos voltar aqui, vamos garantir os 3 pontos, papapá. Aí o Eric perde uma bola. Absurdo, né? Na intermediária de defesa, que pega todo mundo saindo para jogar. E o cara vai e acontece e faz o gol. São Hugo, a gente vai precisar, né? finalizar, cara. Tranquilo. Quero agradecer o André por esse primeiro tempo. A gente vai receber o entrevistado no segundo tempo. Então, mais uma vez, André, muito obrigado pela participação aqui com a gente, tá? Obrigado, JP. Obrigado, Hugo do Vale, amigos, ouvintes e telespectadores da TV Câmara Fortaleza. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas.
A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Há 100 anos, o rádio tem aproximado os seus ouvintes da cultura, entretenimento, informações e do mercado anunciante em aparelhos como este rádio, Capelinha. Hoje o rádio faz muito mais que isso, transmitindo em multiplataforma. A cada avanço tecnológico, o rádio tem sido desafiado. Porém, intimista, seguro, confiável e resiliente, avança no tempo, encurtando distâncias e gerando negócios. O rádio está mais vivo do que nunca. Na liderança do setor, a Acert lança o projeto Rádio G21, construindo a geração do novo rádio em multiplataforma, sintonizada no século XXI. Uma nova geração de profissionais para a radiofonia cearense, muito além da antena. Faça parte deste movimento. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente Vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-Presidente Vereador Paulo Martins, PDT. Segundo Vice-Presidente Vereador Renan Colares, PDT. Terceira Vice-Presidente Vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro Secretário Vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo Secretário Vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira Secretária Vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira Suplente Vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo Suplente Vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira Suplente Vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa voz, nossa Fortaleza. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a Prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 100 anos, o rádio tem aproximado os seus ouvintes da cultura, entretenimento, informações e do mercado anunciante em aparelhos como este rádio, Capelinha. Hoje o rádio faz muito mais que isso, transmitindo em multiplataforma. A cada avanço tecnológico, o rádio tem sido desafiado. Porém, intimista, seguro, confiável e resiliente, avança no tempo, encurtando distâncias e gerando negócios. O rádio está mais vivo do que nunca. Na liderança do setor, a Acert lança o projeto Rádio G21, construindo a geração do novo rádio em multiplataforma, sintonizada no século XXI. Uma nova geração de profissionais para a radiofonia cearense, muito além da antena. Faça parte deste movimento.
Fala, meu povo, estamos de volta. Vem aí o 22º, tá difícil de acertar, não tá, cara? Vem aí o 22º Campeonato Mundial de Beach Tennis nas areias da Beira-Mar, em Fortaleza, dia 2 a 6 de agosto, com os melhores jogadores do mundo. E para convidar você, nós chamamos ninguém menos do que o Léo Aprígio, coordenador de relacionamento do WBS Brasil. Fala, campeão, boa noite. Boa noite, Hugo, boa noite, João Paulo, boa noite, telespectadores aqui do Resenha de Artilheiro. Cara, fala um pouco pra gente aí de como é que vai funcionar. A gente já iniciou falando que o campeonato de beach tênis, o qual tem se espalhado aí Brasil afora e nossa cidade tem até alguns projetos interessantes para nossa capital, mas o campeonato de beach tênis vai ser de 2 a 6, porém tem um evento maior aí que vai até o dia 13, né? Fala um pouco pra gente como é que vai funcionar isso. Vamos lá, eu tô aqui na cabeça e nas mãos aqui com o WBS Brasil, certo? WBS Brasil, que muito nos orgulha, idealizado pelo Roslavo Brilhante, e tem esse mistério de trabalhar o conceito de esporte de praia. E a gente vem na 3ª edição do WBS Brasil, que é o nosso guarda-sol. Abaixo dele você tem... A segunda que a TV Câmara cobre e o Resenha de Artilheiro recebe vocês. E dentro desse guarda-sol WBS Brasil, a gente vem com o 22º World Championship, que é o Mundial de Beach Tennis. É a primeira vez, e aí, João, e aí, Hugo, é a primeira vez que esse Mundial sai do eixo Europa e vem para o Brasil, especificamente para as areias de Fortaleza, Beira-Mar. Então é a primeira vez. E a gente conta com uma realidade sensacional. São 18 nações, 18 países envolvidos, mais de 1.200 atletas. E ano passado vocês noticiaram aqui 24 quadras de beach tennis. Esse ano a gente vai para 36 quadras. Que maravilha, de beach tennis. Rapaz. Então 2 a 6 é a abertura com as modalidades relacionadas aí ao beach tennis. E na sequência do WBS Brasil, a gente trabalha com dezenas de modalidades de praia. Vem uma série de outras modalidades, aí mundial de frescobol, um brasileiro de Wushu Sanda, que é luta, vai vir o pessoal do beach rugby, vem várias outras modalidades, então vale a pena conferir. Sensacional, então o guarda-chuva são todas essas modalidades e tal, e dentro disso, no período de 2 a 6 vai ter o Campeonato Mundial de Beach Tennis. Quais são as categorias, cara? Categorias a partir do sub-14, né, o 14 até o 60 mais. Então, assim, a gente vem democratizando. Nós temos, sim, esse olhar dentro da performance. Então, atletas profissionais vão estar aqui ranqueando para dar sequência ao calendário da CBBT, Confederação Brasileira de Beach Tennis, e ranqueando para as respectivas IFBT Global. Mas a gente também tem essa participação muito crescente, muito massiva dos atletas que são atletas amadores, que é realmente o conceito da CBBT e da Federação de Beach Tennis do Ceará, é o mundial de todos. Então a gente vem da categoria do 14 aos 60 mais. Então eu posso participar. Bora! Todo mundo pode, né? Acho que só a Malu não pode, mas ela vai querer participar, que é a netinha do João Paulo, que é uma lindeza. Cara, tira uma dúvida pra gente, né, bicho? Como foi que aconteceu essa onda, né, meu irmão? Porque foi um negócio que chegou aqui, a gente tinha muito a questão do frescobol, né? Que é antigo pra caramba essa questão do frescobol, o pessoal brincar na praia e tal. Mas o beach tênis, né, cara? Foi um negócio assim que chegou e assim, você anda em Fortaleza agora quando você menos espera, umas 10 quadras. É verdade. Eu moro ali no Jardim América, Montese, mas eu vou deixar minha filha todo dia no trabalho e passa ali na Barão de Aratanha, Aratanha ou Aracati ali? Tem, Barão de Aratanha tem uma arena lá. Tem uma Barão de Aratanha. Né? Cara, eu passo lá do lado, é um negócio fantástico, né? E a adesão das pessoas. Eu também, quando saio daqui da TV e vou para lá, né? Eu passo ali por dentro ali do Lagamar, Aerolândia. Tem uma também aqui do lado direito, que eu esqueci o nome agora, cara, estreitinho assim, mas são várias quadras. Enfim, tu sabe dizer o que foi que aconteceu para a galera aderir tanto a esse esporte? Eu sei que tem muita movimentação, né, cara? Essa questão da areia também ajuda muito. Mas tem algum segredo? Vamos lá. Você fez uma conexão com o frescobol, eu tô com uma bolinha na mão aqui também, porque a gente vem com o Mundial de Frescobol. Sim, sim. E aí o Mundial de Frescobol, a gente está falando do frescobol, que é uma modalidade genuinamente brasileira. Isso. Certo? O beach tênis é uma modalidade que ela vem forte, e aí a gente consegue datar em idos de 2008, 2009, lá pelas areias do Rio de Janeiro,
Aqui no Ceará nós temos alguns nomes que vão, inclusive, estar sendo homenageados, trazidos à tona dentro da realidade de serem os fomentadores da modalidade. Aí eu vou citar o nome da Lalá, que é a Laís. Então, lá ainda de 2010, ela vem fomentando o contato que ela teve no Rio de Janeiro com os praticantes lá do beach tênis, e que ela transita entre o beach tênis e o frescobol. Então, ela veio formatando a modalidade para cá, para o estado do Ceará, nesse período. A gente tem a modalidade dentro de uma dimensão de estado do Ceará muito bem praticada. A gente fala enquanto agora CBBT e enquanto Federação de Beach Tênis do Ceará. Estou como coordenador jurídico da Federação de Beach Tênis do Ceará. Nossa. E aí, dentro da Federação de Beach Tênis, a gente tem feito algumas incursões no interior do estado. E a gente pôde estar nas regiões, por exemplo, de Icó, nas regiões de Iguatu, nas regiões de Brejo Santo, e competições com capacidade de realização como Iguatu, do nosso parceiro lá do Beach Tênis de Iguatu, do Beach Clube Iguatu, do Armando. O Armando conseguiu trazer lá para Iguatu, uma cidade com 180 mil habitantes, mais de 400 atletas. Brejo Santo foram mais de 500 atletas. E aí tem uma peculiaridade, a gente está falando do esporte numa capacidade de competição, onde ele tem trabalhado e tem aberto o mercado para todo o diagnóstico que seria da prática do esporte educacional e a prática do esporte participação. Então, o mercado que ainda tem muito que crescer. Hoje, em termos de panorama, a gente já tem de dados consolidados de mais de 1 milhão de praticantes no Brasil de beach tênis. Legal. E aí é muita coisa. E o esporte a gente tem muito que aprender. É verdade. Tem muito que aprender. Falando do beach tênis, né, desse campeonato mundial, você disse que vai vir 18 nações, foi isso? Isso. O Brasil tem favorito? Como é que está o Brasil nesse ranking mundial? O Brasil vem com a seleção. A gente vai ter já pelos próximos dias, a abertura oficial vai acontecer na quarta-feira. Diga-se de passagem, a gente vai ter que registrar a abertura e o perfil de acesso às nossas arenas, especificamente para prestigiar. Faz o cadastro, entra lá, não tem custo. Show. Certo? Faz o cadastro para controle, então aberto ao público. Quem quiser prestigiar, só não vai conseguir competir. Então, o Hugo e vocês não vão conseguir competir. Nessa não. E aí a composição de seleção, existe uma composição de seleção. O atual técnico da seleção de beach tênis é o Luiz Basile. E aí a seleção brasileira vem com mais de 120 atletas. Sensacional. E aí a gente vem realmente fazendo divisor de águas. Mais uma vez a modalidade do beach tênis, a modalidade do frescobol e o WBS na sua 3ª edição. Cara, só fazer me veio à memória agora, tem um parceiro da gente aqui do Resenha já de muito tempo, que é ligado mais ao futebol e tal, e é professor e realmente treinador de futebol, mas foi um cara que também entrou de cabeça, né, João? Que foi o Fernando Filho, sim, que hoje é um dos professores mais conceituados aqui de Fortaleza para poder, quem quiser praticar, ele já tinha esse contato, ele acabou se interessando e se tornou um especialista. Para quem quer fazer como o Fernando Filho, tem algum caminho mais fácil? Não sei. Praticar as primeiras experiências? Praticar e assim como também estudar para ser um professor. A peculiaridade do beach tênis foi mais ou menos o cenário que eu te falei. Ele vem numa realidade de grandes eventos, inclusive em caráter de mundial, e ele vem ainda por consolidar e ainda por sedimentar os conceitos do esporte de participação, os conceitos do esporte educacional. Então, algumas escolas, eles têm disponibilizado através dos seus profissionais, alguns, a rigor, obedecem à lógica de serem profissionais de educação física, mas observamos que a lei de mercado não necessariamente você precisa ser profissional de educação física, mas a gente privilegia os profissionais de educação física dentro desse mistério da docência, do ensino, da técnica, do aspecto corporal, e o mercado está assim, aberto para uma série de situações dentro do contexto do ensino, dentro do contexto da organização de grandes eventos, dentro do contexto de oficinas, de clínicas, até no sistema de mercado. Eu não estou só falando de oferecer as raquetes, oferecer as bolas, estou falando às vezes no reparo das raquetes, reparo delas, que muitas vezes você fica naquela do tipo, minha raquete teve esse, ou até mesmo o que a gente fala de design de raquetes. Então, tipo o mercado, a chuteira do cara, né? O cara é uma identidade, é uma identidade. Então o mercado é um mercado que ainda absorve muitas possibilidades. Show de bola, meu amigo. Quem quiser mais detalhes, onde é que ele encontra essas informações? Mais detalhes, vamos lá. Eu estarei lá, tá? E a equipe da TV também vai estar lá. Mas se alguém quiser mais detalhes para poder participar ou acompanhar, torcer, enfim. Mais detalhes. Posso dizer que o Instagram da gente, que é o WBS Brasil. Claro. Então as nossas redes oficiais.
do evento do Beach Tennis. Você vai ter CBBT oficial, você vai ter o do WBS CBBT oficial, Confederação Brasileira de Beach Tennis. Perfeito. Certo? E aí nós somos 100% beach tênis. Diga-se de passagem, só falamos do beach tênis. Ok. E aí dentro do WBS Brasil, na nossa terceira edição, @WBS Brasil, Brasil com Z. Certo? E aí lá no link da bio, você vai ter lá os contatos até de relacionamento, coordenação de relacionamento, que sou eu, diretor-geral do WBS Brasil. Você vai ter acesso ou manda direct pra gente. Massa. Tá? Sensacional. Localização Beira-Mar, ali pertinho de onde é o Landscape, Complexo Mareiro, naquele entorno ali. Então a beira-mar de todos está realmente joiado. Verdade. Tá muito top. Meu amigo, Léo Aprígio, coordenador de relacionamento da WBS Brasil com Z. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de compartilhar isso com quem está nos acompanhando. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos e sintam-se bem-vindos. Show de bola. Vamos falar agora de Série C, cara. Voltando ao futebol, o Floresta joga daqui a pouquinho, às 20 horas, em Aparecida de Goiânia, Goiás contra o Aparecidense. Partida é no estádio Aníbal Batista de Toledo. E o Floresta precisando vencer. Eu falava hoje no programa de rádio que o Floresta caiu uma posição, foi para a 16ª colocação, mas porque não jogou na rodada ainda. Em vencendo a Aparecidense, pode ganhar aí até 3 posições. E a gente falava também que o Floresta está com o suporte do técnico Sérgio Soares, extremamente experiente, o Ricardinho, o maestro Ricardinho ali na organização das jogadas e distribuição de jogadas no meio-campo do Floresta, e agora tem o Chiesa, né, cara, que também já pode ser utilizado, aproveitado pelo Floresta. Hugo do Vale, Série C é com Floresta, campeão. Pois é, cara, e a gente tem essa expectativa nesse jogo de hoje, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Um jogo em Goiânia, mas o adversário, ele permite que o Floresta tenha aquela condição de roubar pelo menos um pontinho, que nesse momento da competição é muito importante. É lógico que mais ainda é a vitória, 3 pontos fora de casa seria fantástico, já que, né, o Floresta acabou contra o Figueirense, né, cedendo o empate. Na verdade, ele buscou o empate. E, na verdade, né, teve a atuação belíssima do Zé Carlos, que acabou defendendo um pênalti no último minuto lá e trazendo o Floresta para essa condição. Como você bem falou, ó, os dois aí, ó, é o tal do jogo de 6 pontos. Verdade. Né, ele ganha e ainda empurra o adversário para baixo. É tão importante essa vitória para o Floresta, que ele ganhando, né, ele assume ali a 13ª colocação, acima do Figueirense, quem ele empatou na partida passada. E aqui vai ter sempre isso, cara, esses vai e vem, apesar de faltar poucos jogos. Né? A gente está aí a 4 jogos do final da competição. Perfeito. Ou pelo menos dessa fase da competição. Exato. Então, pontuar para o Floresta se manter fora da zona é importante. Coloca a primeira página, por favor. Vai, pode continuar. Eu coloquei aqui, ó, 1 ponto, né? 16, ele já derruba a Aparecidense. Mas é porque tem um detalhe: 8 se classificam para a próxima fase. Isso. Então, assim, claro que eu sou muito honesto, assim. Sei que a luta do Floresta hoje é para fugir da zona. Eu sei disso. Total. Mas, sei lá, faltam 4 jogos, de repente, com a vitória de hoje, pode ser que sonhe aí em estar entre os 8. Não tá tão difícil assim. Não tá é tão impossível. Assim. Não é tão impossível, mas a gente sabe que pela dificuldade da competição, por toda a logística que a gente sabe que o Floresta passa para poder pegar esses adversários, a gente vê que é bem complicado. Então, se manter na Série C, até por uma questão estrutural para o Floresta, é o seu 2º ano nessa competição. Se manter por mais anos dentro dela, vai maturando e deixando o time mais maduro, né, para poder. E ele está na pontuação da zona, né? Então ele precisa ter um resultado. Ele precisa de mais de pelo menos 1, cara. Para poder jogar a Aparecidense, para ficar ali próximo realmente à zona, ao invés dele. Sempre manter 1 ou 2 ali embaixo até o final da competição para se manter. Eu acho que é bem bacana. O próprio Sérgio Soares, ele é muito lúcido em relação a isso. Claro. O Ricardinho deu uma entrevista no jogo aberto lá com a Aninha, ele falou também dessa condição, mas jamais vão deixar de acreditar ou ter a esperança de melhorar.
É isso. O Atlético Cearense, agora eu estou falando de Série D, nós temos ainda 3 representantes. O Atlético Cearense enfrenta daqui a pouquinho, às 20 horas, o Águia de Marabá pela segunda fase da Série D. Já é eliminatória, tá? Mas são 2 jogos. O primeiro jogo vai acontecer agora e o jogo de volta acontece aqui em Fortaleza e o Atlético Cearense precisando aí fazer um jogo interessante. Vai ser um jogo difícil, tá? A Águia de Marabá também tem a sua tradição. Falando ainda de Série D, nós temos o Ferroviário, que deveria ter jogado no final de semana, mas não foi possível. Ferroviário agora que encara, daqui a pouquinho, 9 horas, se eu não me engano, vai encarar... Na verdade, todos esses jogos, né? O do Floresta, 8 horas. Perfeito, verdade. O Atlético, 8 horas. E do Ferroviário, 9 horas. Que vai ser 9 horas contra Princesa de Solimões. Já fiz aqui o meu palpite, 3-0 para o Ferroviário. Mas, cara, teve uns... Essa logística da Série D é muito cruel. Eu sei que é para todo mundo, tá? Não estou falando que é só para o Ferroviário, não é se vitimizar. Eu sei que é para todo mundo. É complicado e o Ferroviário precisa também superar isso para encarar a Princesa de Solimões e trazer um resultado positivo. O jogo de volta, no próximo final de semana, vai ser aqui o jogo decisivo. Vou chamar aqui os gols do Pacajus, aí eu já chamo o Hugo para fazer o pacote aí da série D, tá? O Pacajus, que fez o primeiro jogo em casa e decide fora contra um time dificílimo, que é o Retrô, o time lá de Pernambuco, o time de empresário, que tem um certo investimento, que tem títulos recentes, inclusive venceu o Pacajus neste final de semana, no Ronaldão, se eu não me engano, e vai e leva a decisão para o seu território e aí bastando empatar. Coloca os jogos aí, o VT dos jogos do Pacajus. E Hadsley fizeram os gols do Retrô e de pênalti, Testinha descontou para o Cacique. Tá aí, cara, eu honestamente estou super orgulhoso do futebol cearense na Série D, porque os guerreiros do Atlético Cearense, os guerreiros do Pacajus e os guerreiros do Ferroviário estão mostrando que o futebol cearense é forte também para além de Ceará e Fortaleza. E também o Floresta, obviamente, a gente torce para que ele consiga permanecer. Nesse pacote, né, como você falou, na Série D a gente trouxe aqui na segunda-feira. Qual seria o maior adversário do Ferroviário? A logística. Sim, verdade. A gente falou que se fosse na Arena da Amazônia, era top para o Ferroviário. Tanto para a logística seria menos complicado, quanto para o jogo jogado, para o campo, né? Teria muito mais qualidade e aí seria melhor para a equipe do Ferrão. Só que a gente sabe, se o cara tem uma arma como essa, e a gente tem times aqui, inclusive o Pacajus, que se prevaleceu do jogo em casa, justamente por conta disso, ele vai utilizar, e ele veio utilizar. Só que ainda contou com um atraso de voo. É verdade. Para piorar ainda, né? A logística já não era tão boa assim. Mas eu acho que a expectativa é boa pelo que o Ferroviário vem apresentando na temporada, né? Tem muito cuidado, porque um jogo como esse é quase uma incógnita para o Ferroviário saber como o Princesa joga. Uma coisa é taticamente, outra coisa é dentro do campo, outra coisa é a rebordose, por exemplo, de uma viagem como essa. Mas eu, como você, estou bem confiante em relação ao Ferroviário. Sobre o Pacajus e o Atlético Cearense, a gente também falou aqui segunda-feira passada. Talvez os 2 principais adversários que eles poderiam pegar com um grau de dificuldade elevado. Verdade, forte, hein? Né? São 2 times emergentes desse momento em cada região em que participa. O Retrô, já campeão pernambucano, inclusive, desbancando grandes equipes. Vice-campeão, inclusive, também, desbancando grandes equipes e tradicional. Né? Por mais que estejam passando por uma situação difícil, o Retrô é um time que foi complicado até na Copa do Brasil. Quem enfrentou o Retrô também sentiu o peso desse time, que conta com um aporte financeiro interessante para poder manter o time nessas competições. Perdeu de 2-1, fica bem complicado, principalmente para o ano que vem do Pacajus, que sofreu um revés do Campeonato Cearense e não garantiu vaga para a Série D. Né? Então aí é mais uma situação ruim para a equipe do Pacajus, que não deve jogar a toalha. Nos seus jogos fora de casa, inclusive, conseguiu resultados importantes. Vai que, né? O Atlético Cearense da mesma forma, vai enfrentar o campeão paraense.
Imagine só um time desbancar Paysandu e Remo, né? Talvez o maior clássico do Norte, né? E aí acaba tendo essa visibilidade. Só que o Atlético, assim como o Pacajus, vem conseguindo resultados importantes fora de casa também. Vai que consegue um empate, que eu acho que seria de bom tamanho para o Atlético decidir aqui, e aí já pedir aí, ou solicitar, para esse jogo ser no Presidente Vargas. Exato. Né? O Domingão acho que vem acolhendo bem o Atlético Cearense, mas quem sabe esse jogo ser no Presidente Vargas não seria melhor para a equipe do Atlético, dar um ânimo maior, deixar mais acessível a torcida chegar e dar um apoio, que com certeza a gente sabe, torcida é importante demais. Beleza, eu quero falar agora sobre o Parque São José, sediou uma importante competição de karatê realizado com todos os mecanismos e condições de competições oficiais. O apoio é do mandato da vereadora Tia Francisca. Não deu, né? A gente vai tentar novamente, quando tiver ok, a gente retorna, mas é uma iniciativa fantástica, a gente parabeniza essa iniciativa. Deu certo? Então vai, chama o VT. Ivanildo trouxe as filhas, a Rayane e a Yara, para competirem junto com ele no primeiro amistoso Vencer Fera, no bairro Parque São José. Esta influência ultrapassa gerações. Comecei quando era criança, através do meu pai e da minha mãe, que me inscreveram no karatê, numa instituição, né, filantrópica, no caso o ABC, o antigo ABC do Parque São José. Eu comecei lá a minha história, junto com meus colegas, que até hoje a maioria está aqui comigo, inclusive desse evento de hoje. Eu sempre achei um esporte bonito, mas quando eu via ele competindo, deu uma vontade de participar de tudo isso. E ele sempre contou as histórias, os eventos que ele participava, e deu vontade de seguir esse caminho com ele. Comecei a lutar quando eu ainda tinha 6 anos, mas aí eu comecei e fiquei mais legal com meu pai. Os 3 participaram da primeira edição da competição. O evento foi promovido pela Associação Bem-Estar Social do Ceará e pela Associação de Karatê e Equilíbrio. O festival ele nasceu de uma conversa informal, né, com o professor aqui da ABENS, e a gente, vamos operacionalizar isso, vamos. Aí ele abraçou a ideia, né, com muito carinho, com muita responsabilidade, e a gente começou os trabalhos de divulgação, reuniu os professores do nosso grupo, e a gente viu que era possível fazer um grande evento só com os nossos alunos, né? Nós temos atualmente 15 núcleos, mais ou menos, professores nossos espalhados na cidade. O evento hoje está com 126 atletas, distribuídos em 170 inscrições, porque tem atleta que pode competir em mais de uma categoria, né? A arbitragem oficial, inclusive com credenciamento internacional. A vereadora Tia Francisca prestigiou o evento e destacou o quanto o esporte tem mudado a vida de crianças e jovens do bairro. Esse é um momento ímpar para a gente, a primeira oportunidade que nós estamos tendo de apresentar a nossa comunidade, o nosso karatê. É muito lindo, gente, é um momento tão ímpar que a gente fica emocionada só em falar, né? E é isso que a ABENS faz, gente. Eu tenho orgulho de representar essa entidade através dessa juventude. Uma das novidades dessa competição é a utilização da arbitragem em vídeo. O evento é um teste para a inserção e o aperfeiçoamento dessa tecnologia, que já tem ajudado o esporte como um todo. É de grande importância, haja visto que é a base, né? Se a gente tem um carinho pela base, com certeza daí sairão grandes atletas de alto rendimento. A base é tudo. E independente do atleta de alto rendimento, a gente tem que pensar num outro aspecto, o aspecto da participação, que isso é o que faz com que o karatê seja a modalidade tão forte quanto é. Porque a participação, ela faz com que o atleta desenvolva uma série de valências do respeito, da responsabilidade, da disciplina, tudo isso em função da participação em um evento. Que maluco. Não sei se eu peço, vai. Faz o catar, Hugo, pra gente ver. O catar, vai. Não, peraí, que tá vendo ainda não, porque só ganha a faixa se fizer o catar. Só muda de faixa, vai. Ó, começando aí. Vai. Acertou. Xiii.
Merece. Não, foi bom aí. Não, merece, foi legal, foi show de bola. Que a galera do Karatê não me veja, né? Você linchado. Cara, que iniciativa maravilhosa. A gente sempre vibra com essas iniciativas que incluem, que dá oportunidade, que tira as pessoas de manter a sua mente vazia e colocar no esporte. Isso é sensacional. Parabéns para os idealizadores, aqueles que incentivam os jovens a praticar o esporte, seja qual for, karatê, judô, futebol, sensacional. Parabéns. Tia Francisca, não é? Foi a tia Francisca, inclusive. Parabéns. Hugo do Vale, meu parceiro, chegamos ao final de mais um programa Resenha de Artilheiro. João, parabéns pela condução, apresentação do programa. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente mais uma vez, né? Canal 7.2. Vocês foram maravilhosos aí nessa audiência com a gente. Mas não foi melhor do que agora o Ataque do São Paulo, né? Pixe, meu. Que conta com Rames Rodrigues, Lucas Moura, Caleri e Pato. E DVD. Ai, tem um Pato DVD. tem que esperar um pouquinho, né? DVD. Valeu, meu povo. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira. Produção, edição e roteiro, Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Luan Botelho. Direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a jornalista Renata Sampaio. Comentários, Hugo do Vale e André Pinheiro. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, às 19 horas. E na Rádio Fortaleza 90.7, nas segundas e sextas-feiras, das 11 às 13. Até a próxima, eu despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu! E não chame o Mick Jagger para o jogo do Fortaleza. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.